Olá, queridos alunos, sou a professora Patrícia Crivellari e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o preparo do solo. Hoje, com a correção do solo. Somos da Unimar, Campus de Alta Floresta, e vamos dar continuidade à nossa disciplina de máquinas agrícolas com o assunto correção do solo. Os corretivos agrícolas são utilizados para colocar o solo, condicionar o solo às culturas. Logo após o desmatamento, como vimos no vídeo passado, na aula passada, às vezes, no caso do Brasil, praticamente em todo o território nacional, são raros os lugares que nós temos solos férteis e que estão aptos à produção agrícola, digamos assim, intensiva. Fora isso, a grande maioria do território brasileiro, dos nossos solos, precisam de adição de alguns componentes, alguns elementos para que ele se torne mais apto à produção, para potencializar a produção agrícola. E uma das coisas que acontecem é que os solos são ácidos, tem pH baixo, tem alumínio livre no solo e o alumínio é tóxico às plantas. Então, para potencializar a produção agrícola, e para que a gente cultive e obtenha alto rendimento, é preciso que a gente faça a correção do solo. Vocês vão estudar isso em solos, fertilidade, em adubação, e algumas disciplinas que vão falar a respeito disso. Para nós podermos aumentar a nossa fronteira agrícola, nós precisamos fazer a abertura de novas áreas e corrigir o solo, colocar em condições adequadas para o desenvolvimento das culturas que nós queremos ali implantar. E nessa expansão da fronteira agrícola, nós encontramos solos de baixa fertilidade e elevada acidez, na camada arável, na parte de solos que nós utilizamos para cultivo, que é a camada dos 20 primeiros centímetros de solo. Toda a nossa alimentação, nosso cultivo de plantas para fins alimentares, são desenvolvidas considerando apenas 20 centímetros de solo. Veja bem como que é vulnerável o nosso sistema. Apenas 20 centímetros de solo que nos interessa, que é a camada arável. Então, precisamos cuidar muito bem dessa camada superficial do solo. Outro fato é que durante a expansão da fronteira agrícola, para aumentar a capacidade de produção do homem, ele lança a mão das máquinas, sem querer atropelar as coisas, adiantar. Para vocês terem uma noção de tamanho, hoje nós fazemos colheita de cana na maioria das propriedades, ela substitui 500 homens no corte de cana, dependendo do tamanho da máquina. Isso mostra que o uso da máquina maximiza a força braçal do homem. Em contrapartida, temos a questão do desemprego, mas considerando o fato de que são postos de trabalho bastante insalubres e sacrificantes, é mais interessante essas pessoas que, porventura, um dia viessem trabalhar ali, se especializassem, estudassem e trabalhassem num outro ponto que fosse menos difícil, menos sacrificante. Essa necessidade de mecanização é que traz as máquinas para a lavoura. Nós precisamos fazer algumas definições. A primeira delas, vamos definir aqui de modo modesto, que é a correção do solo. A correção do solo é a adição ao solo de adubos e corretivos para obter níveis satisfatórios ao crescimento das plantas cultivadas. O pessoal da nutrição e da fertilidade gosta muito do termo adubo, né? Hoje é o termo mais bonito, utilizado fertilizante. Mas, de qualquer forma, nós precisamos colocar produtos no solo que venham corrigir a deficiência que o solo tem de alguns nutrientes. Os solos brasileiros são pobres, de um modo geral, em cálcio, magnésio, fósforo e alumínio. Então, nós temos que eliminar o alumínio, consequentemente, com isso, H+ livre no solo também vai reduzir, com a adição de calcário, cálcio e magnésio. E depois os adubos e fertilizantes, que são ricos em fósforo e potássio para o desenvolvimento das plantas. E o que é um distribuidor de calcário? Na verdade, é uma máquina destinada à aplicação de adubos e corretivos, ou fertilizantes e corretivos. Ele não aplica só calcário, ele aplica qualquer produto granular ou pó, ou sólido, sobre o solo. Então, chamamos vulgarmente de distribuidor de calcário, mas o nome correto é distribuidor de fertilizantes e corretivos. Vamos falar especificamente do calcário, que é o elemento mais utilizado
e praticamente obrigatório no cultivo do nosso cerrado, né? Para iniciar um cultivo no cerrado. É necessário ser utilizado no início, antes da implantação das primeiras culturas, numa área recém-aberta, mas também de tempos em tempos a aplicação do calcário se torna necessária, porque essa correção do solo ela vai se dar de forma temporária. Dependendo da quantidade de calcário que aplicamos e dependendo do solo, há necessidade de uma nova calagem, de uma nova aplicação de calcário, numa faixa que varia de 4 a 6 anos. Então, periodicamente, nós precisamos fazer a adição de calcário no solo. Por isso, a aplicação de corretivos agrícolas em outras etapas que vamos ver mais para frente, enquadramos isso dentro de preparo de solo periódico. E vamos ver aí. Essa nossa aula de corretivo, de distribuidor de calcário, é uma aula extensa, porque é a primeira aula que envolve máquinas, né? E tem uma série de coisas que precisamos falar a respeito. Então, ela é um pouco mais longa. Então, o calcário tem algumas características próprias que influenciam a aplicação. Então, o caminhão chegou, derramou uma porção de calcário, uma carga de calcário. Esse calcário ele tem uma densidade. A densidade do calcário é de aproximadamente 1,65 kg por litro, quando está seco. O calcário é básico, tem cálcio, magnésio, CaOMg. Ele é básico, ele tem ação corrosiva. E como vocês estão observando, essa pilha aqui, esse monte de calcário, ele apresenta uma certa angulação. E isso é natural do calcário. Você pode fazer isso com milho, com a soja, com arroz. E cada um desses produtos vai dar uma angulação diferente. Se você pegar esse talude aqui, você vai ter um ângulo aqui. Então, esse ângulo é semelhante ao ângulo aqui perpendicular. Então, quanto mais fino o material, maior é o ângulo. Quando você diminui o coeficiente de atrito, como soja, por exemplo, esse ângulo é bem baixo, é pequeno. Então, por que nos interessam essas informações? Porque na hora de desenhar, de construir um equipamento, eu preciso saber a densidade para saber a capacidade do equipamento que eu vou desenvolver, né? Que o fabricante vai desenvolver, para quantas toneladas que vai caber lá dentro. A estrutura do equipamento depende disso, e também o volume do reservatório. A ação corrosiva nos leva diretamente a pensar que o distribuidor de calcário precisa ter as partes que entram em contato com o calcário precisa ser anticorrosivo. Vocês vão perceber que a maioria dos distribuidores de calcário não tem manutenção adequada, então estão enferrujando, apodrecendo. Isso reduz drasticamente a vida útil da máquina. Vários fabricantes têm colocado um material anticorrosivo nas partes principais do equipamento. E o ângulo de atrito interno tem tudo a ver com o formato do reservatório. Se vocês olharem, né, um monte de calcário e virar ele de cabeça para baixo, vocês vão ver exatamente o formato do reservatório, né, do equipamento onde o produto será colocado para ser aplicado. Porque se ele tiver um ângulo menor, se a caçamba tiver um ângulo menor, não vai escoar o produto. Então, o conteúdo de água também é extremamente importante, principalmente na hora da aplicação. O calcário não pode estar molhado e também não pode estar muito seco. Ele tem que ter uma umidade adequada, umidade entre 7% e 10%, para que ele possa fluir normalmente no distribuidor dosador da máquina e não empelotar. E, por outro lado, também para não ser levado embora, né? Para não sofrer deriva, que chamamos de filha, aquela parte mais fina do calcário. Então, a umidade não pode ser nem muito elevada, nem muito baixa. O pessoal tem costume de jogar água, né? Na época que vai se aplicar. Então, quando ele chega no monte de calcário, se coloca água, para que ele se umedeça, né? E não se perca. Esse trabalho tem que ser feito com muito critério, porque se jogar água e for utilizar esse calcário logo em seguida, o calcário vai estar empelotado e não vai conseguir distribuir de forma adequada no solo. E aí já começam os primeiros erros do sujeito na lavoura.
O tamanho e distribuição das partículas são extremamente importantes no ponto de vista químico. Vocês vão ver em fertilidade, em solos, não sei aonde, mas vocês vão ver que quanto mais fino, mais rápido o calcário reage. E quando eu utilizo para corrigir o solo em aproximadamente 5 anos, eu preciso que ele tenha partículas bastante finas e partículas um pouco maior para que isso seja reagido um pouco mais lento, né? Eliminando o alumínio que vai aparecendo no solo durante os próximos anos. Também tem importância do ponto de vista físico, porque na hora de aplicar o calcário, nós vamos ver na sequência que nós temos 2 tipos de distribuidores, os inerciais e os gravitacionais. Os inerciais lançam a partícula com uma certa aceleração, e nós sabemos que a energia cinética da partícula de calcário, a quantidade de energia cinética que cada partícula vai receber para poder viajar, essa energia cinética depende da massa. Então, se a partícula for grande, ela vai ser lançada longe. Se a partícula for pequena, ela vai ser lançada próximo da massa. E com isso, nós acabamos fazendo o que chamamos de segregação. Acabamos jogando o calcário grosso mais longe da máquina e o fino mais perto da máquina. Então, a máquina também precisa de uma boa regulagem para evitar esse problema. Para isso, a gente precisa estar de olho no tamanho e distribuição das partículas. A forma de apresentação do produto, no caso do calcário, é pó, mas há produtos que utilizamos na lavoura, como corretivos também, por exemplo, de fósforo, que são granulados. Hoje em dia, o distribuidor de calcário está sendo muito utilizado, mais utilizado do que nunca foi, porque agora os agricultores estão utilizando a técnica, a prática, melhor dizendo, de aplicar o adubo antes do semeio e na hora do semeio, lançar no solo apenas a semente. Então, passou a ser um dos equipamentos mais importantes dentro da propriedade agrícola. Então, é extremamente importante entender como é que funciona esse equipamento, aprender a regular e avaliar a sua aplicação. Quem são os distribuidores? Um distribuidor de produto agrícola, né, corretivos e fertilizantes, ele tem um chassi, aqui o ângulo, se ele fosse mais ovalado, com um ângulo menor, o que aconteceria? Parte do calcário que estava na parede não ia escorrer para o fundo e não ia ser lançado, não seria encaminhado para distribuição. Então, para que haja uma fluidez adequada desse material, esse ângulo do reservatório é extremamente importante. Aqui é a mesma coisa. Vocês estão vendo um equipamento de pequeno porte, essa parte vermelha é o chassi, então essa parte aqui é o chassi. E aqui é o reservatório. Depois, nós temos os mecanismos de dosagem. Nós temos alguns tipos diferentes de dosador. Nesse caso aqui, temos 2 aberturas e elas estão tampadas. A gente consegue fazer essa abertura por meio de uma alavanca e regular essa abertura. Vocês estão vendo essa parte branca aqui, é uma peça, é um parafuso. E aí eu regulo o quanto essa alavanca vai abrir ou vai fechar esses 2 orifícios. Esse tipo de sistema dosador se chama diafragma. E eu tenho aqui o número de 1 a 10. A gente faz aqui o número que está no dosador e a quantia de calcário que vai cair. Nós temos ainda o sistema de guilhotina, que vocês estão vendo aqui, é uma espécie de comporta, e ela tem uma haste, então ela abre e fecha também utilizando o mecanismo dosador. E aqui nós temos uma espécie de placa de regulagem. E dependendo de até onde você vai, você abre toda ou apenas uma parte da comporta. Tem um limitador aqui e você regula a posição do limitador para que na hora de abrir a haste, você consiga abrir parcialmente ou totalmente essa guilhotina. Nós temos aqui o sistema arrasador, que parece ser igual ao anterior, só que tem uma diferença. No arrasador, temos a abertura da comporta e temos também uma esteira aqui embaixo que se movimenta. Então, além da abertura da comporta, cuja a regulagem é feita por esse parafuso, e aqui do lado tem um guia com uma seta indicando a abertura, a proporção da abertura, que também varia de 1 a 10. Tem essa esteira aqui embaixo que gira trazendo o produto de dentro da máquina para fora. Então, esse é um mecanismo típico de sistemas, né, de distribuidor de calcário de grande porte.
ele é utilizado nesses equipamentos de grande porte, porque temos aí um graneleiro, um reservatório grande, e precisa trazer esse material até o dosador. E o dosador, então, fica aqui atrás. A regulagem dessa esteira, para que ela aumente ou diminua a velocidade, é feita através de mecanismos de transmissão do tipo correntes. Essa aqui é uma corrente agrícola, e o sujeito está aqui mexendo no sistema para influenciar na velocidade dessa esteira. Então, de acordo com a abertura dessa comporta e a velocidade da esteira, nós temos uma gama de possibilidades de quantidade de calcário a ser distribuído. Aqui nós temos um outro sistema de abertura da comporta, mais a velocidade da esteira, mas a nossa esteira é um pouco diferente. E esse mecanismo também se regula por meio de uma roda dentada com corrente. Nesse mecanismo, aqui está mostrando o espaço entre o arrasador e a esteira, e aqui está mostrando como é que eu regulo essa comporta, para aumentar ou diminuir a camada de calcário que vai ser lançada. Esse mecanismo, essa esteira, tem a largura do distribuidor e ela é do tipo colmeia, porque esse tipo de distribuidor é diferente daquele anterior. Depois nós vamos ver o que ele tem de diferente. Depois nós temos o sistema de agitação. Nos mecanismos, nos distribuidores de calcário, pequeno porte principalmente, como não tem esteira embaixo para movimentar o produto, então pode formar bolsões de ar conforme o produto vai caindo e passando para o dosador. O dosador está no fundo, aqui também está no fundo, aqui está na lateral. Então, esse mecanismo, ele tem a função de manter a quantidade de calcário sempre a mesma, sempre cheio, para que na hora que o produto saia por esses orifícios, não comece a falhar. Uma hora sai, outra hora não sai. Então, ele movimenta, joga esse produto para fora e, ao mesmo tempo, ele tenta manter o fluxo constante. Esse agitador pode ser leve, médio ou pesado. No caso de distribuidores de calcário, nós usamos o leve ou médio. O pesado ele é utilizado apenas quando esse distribuidor de pequeno porte é utilizado também como máquina de semeio. Nós vamos ver lá na frente, né, que as máquinas de semeio podem ser de vários tipos, e uma delas é chamada de semeador a lanço, que é exatamente igual ao distribuidor de pequeno porte. Então, o distribuidor de calcário, pequeno porte, que o produtor compra, serve tanto para distribuir calcário e fertilizantes a lanço, como também pode semear, por exemplo, capim, para a formação de pasto, ou semear forrageiras para a produção de massa verde para alimentação animal. Nesse caso, ele precisa de um agitador mais pesado, porque muitas gramíneas têm a semente muito cheia de apêndices que vão dificultar o movimento. Então, as sementes vão se unindo, vão se grudando, juntando uma na outra e ela acaba não fluindo de forma adequada. Né? As sementes de capim, elas são mais sujas. Isso vocês vão ver com o professor de zootecnia, de forragem. O sistema de distribuição, temos dois tipos. Temos o sistema de disco, que aqui nós estamos vendo um distribuidor de pequeno porte com um único disco, e aqui um de grande porte com duplo disco. Observe que nesse sistema de monodisco, é um distribuidor pequeno, o dosador está do outro lado do equipamento e provavelmente deve ser um distribuidor de guilhotina, ou o de diafragma também pode ser. Já no de disco duplo, é aquele de comporta, onde se tem a comporta e a esteira, onde tem um movimento ali da esteira. Porque o calcário que está lá na frente, em alguma posição mais longe, ele tem que ser trazido até aqui. E quem traz ele para cá é a esteira. Além disso, temos ainda os distribuidores que usam pêndulo, distribuidor de pequeno porte, e o de grande porte, que utiliza esteira. Estes são os tipos distintos que nós temos de distribuição de calcário. Então, no mundo todo, só existem esses três: o de disco, simples ou duplo, monodisco, né, o duplo disco, pendular e de esteira. Como fazer o acoplamento no trator? Esses equipamentos não são dotados de movimento, não são máquinas.
motorizadas, embora existam alguns distribuidores de calcário que têm motor próprio, é tipo um caminhãozinho que tem um motor, transmissão, rodado, e tem uma carroceria onde você coloca o calcário e sai distribuindo pela lavoura. São equipamentos de grande porte para grandes áreas, equipamentos muito caros, mas já são bastante presentes nas fazendas de grande porte em Mato Grosso. Nós temos dois tipos de acoplamento quando o equipamento não tem motor, ele depende do trator para que ele seja puxado. Temos aqui o sistema de cabeçalho, onde eu vou engatar na barra de tração do trator. Aqui está a barra de tração, eu vou engatar aqui para que seja feita a tração. E o sistema de engate de 3 pontos, como eu falei para vocês. O implemento fica montado, né? Ele vai a cavalo atrás no trator. Tá? Montado no sistema hidráulico de 3 pontos, e aqui o eixo cardan para transmitir o movimento para o mecanismo dosador e distribuidor da máquina. Esses distribuidores, de modo geral, eles podem ser classificados de diversas formas. Quanto ao acoplamento, eles podem ser de arrasto, atrelado na barra de tração, ou eles podem ser montados, quando vão a cavalo, presos atrás no trator e suspenso, né, pelo eixo cardan, pela TDP. Além daquele, e o sistema hidráulico de 3 pontos. E aquele que não precisa disso, né, que a gente falou, que é o autopropelido, que é uma máquina que já tem um motor mesmo. Quanto ao princípio de distribuição, eles podem ser inerciais ou gravitacionais. Esses são os dois tipos físicos de distribuição que nós temos hoje no distribuidor de calcário. Quem são os gravitacionais? São aqueles em que o produto é levado ao solo somente pela aceleração da gravidade, ou seja, o material cai em queda livre e impulsionado pela aceleração da gravidade. Então, nesse caso, o que acontece? O distribuidor simplesmente dosa o produto. Esse aqui, uma vez que o produto saiu aqui fora da esteira, ele é lançado, né? O produto cai simplesmente pela queda, né? Pela gravidade. O produto cai. É uma cortina de calcário que vai caindo conforme o deslocamento da máquina. Então, a máquina está caminhando para frente e essa esteira aqui está puxando o produto para trás. Então, vai caindo uma cortina de calcário ali no solo. Quanto mais próximo ele estiver do solo, melhor será a sua atuação, melhor será o seu trabalho. E depois os inerciais, vocês estão vendo aqui que a partícula cai e esse disco, ele gira e a partícula é lançada fora. Então, os inerciais são aqueles em que o produto é lançado fora do mecanismo dosador pela ação de uma força centrífuga. Vocês estão vendo aqui que o material está sendo lançado para o lado e não está caindo atrás do trator. Quem está fazendo esse processo, quem está promovendo esse lançamento, é uma peça aqui chamada pêndulo. No caso deste aqui, o distribuidor pendular, ele é um distribuidor inercial. E também temos os distribuidores por disco. O princípio de funcionamento desse equipamento é a energia cinética adquirida pela partícula. Então, ele é um tubo oco aqui, o produto cai dentro dele aqui, e com o movimento dele de vai e vem aqui, em velocidade alta, ele consegue transmitir para as partículas do calcário uma inércia, uma energia cinética, e aí, quando isso sai na ponta do cano, ele sai sendo lançado, golpeado para a esquerda e para a direita. Como se acopla o distribuidor ao trator? No caso de montado, que vai no sistema hidráulico de 3 pontos, a primeira ação que temos que fazer é colocar a barra de tração de lado. Isso é extremamente importante, porque se ela ficar na posição aqui travada, no centro, essa barra vai acabar atrapalhando os mecanismos, inclusive pode atrapalhar a tomada de potência e o eixo cardan que vai ser acoplado aqui. Então, ela é tirada de lado. Na verdade, o mais cômodo, o mais fácil para a operação seria se a gente tirasse essa barra de tração e guardasse ela no galpão, porque ela é presa aqui embaixo do trator por um pino, mas ela se move.
ela não é fixada, ela é só presa. Então, é possível tirar o pino e tirar a barra fora. O problema é que você tira a barra fora, passa um tempo, quando você vai procurar de novo a barra para pôr aqui, ninguém sabe mais onde foi parar a barra. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente recomenda que ela seja simplesmente colocada de lado. Quando a gente vai fazer a sequência correta de acoplamento, quando vamos fazer o acoplamento, existe uma sequência correta. Como eu já falei para vocês, inicialmente se coloca o braço inferior esquerdo. O braço inferior esquerdo tem pouca mobilidade. Então, eu tenho uma certa dificuldade de acoplar o equipamento aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso chegar com o trator de ré, abrir essa peça e acoplar. Para abrir essa peça e acoplar, eu preciso soltar essa barra estabilizadora, eu tiro o parafuso de trava, permitindo que ela faça esse movimento para a esquerda e para a direita. E com o trator de ré lentamente, a gente vai na altura aqui e coloca. Como o sistema hidráulico ele consegue abaixar e levantar, então eu vou abaixar até da altura correta. E aí eu vou de ré devagarinho até também que dê a distância correta. A altura está correta, a distância está correta, eu consigo acoplar isso de forma mais fácil. Acoplou, põe o pino trava. Depois eu vou colocar o terceiro ponto. O terceiro ponto é um braço, né? Que eu coloco. Então, o terceiro ponto aqui está representado por essa corrente, porque, na verdade, esse equipamento que está acoplado é uma roçadora, né? Não é um distribuidor de calcário. E temos aqui o braço inferior direito. Então, eu também solto o pino trava aqui, da barra estabilizadora, o braço inferior do sistema hidráulico. Só que agora não adianta eu andar com o trator para frente ou para trás para poder fazer esse acoplamento, porque eu já tenho do outro lado o outro braço preso, né? Eu tenho que arrumar uma outra maneira de movimentar esse braço para cima ou para baixo, para frente ou para trás, de tal forma que eu consiga acoplar, acertar o ponto e acoplar o braço inferior direito. Para fazer isso, nós lançamos mão dessa manivela. Então, vocês vão verificar por aqui uma manivela que vai permitir levantar ou abaixar. Quando eu vou fazer esse acoplamento do braço inferior direito, eu preciso manter o trator desengatado e com freio de estacionamento desacionado, para que eu consiga, né, para que facilite ali eu engatar esse terceiro ponto, esse último ponto aqui do braço inferior direito. Mas e aí, o trator não pode sair andando, causar um acidente? Não, porque já tem dois aqui acoplados, né? Dois pontos já acoplados. Então, não vai permitir que o trator se movimente. Os eixos cardan, quando vem de fábrica, eles vêm com tamanho padrão. E dependendo do trator, dependendo do implemento que eu vou utilizar, eu preciso adequar o tamanho desse cardan ao meu distribuidor de calcário. Não só distribuidor, qualquer implemento, qualquer um dos equipamentos que eu vou utilizar. Então, eu vou precisar ajustar o eixo cardan para aquele implemento que eu vou utilizar. Ele é uma ferramenta que utilizamos para acoplar um implemento num dado modelo de trator. Não é recomendável que fique se alterando o trator e implemento. Usar o mesmo eixo cardan para vários equipamentos. Um dos fatos que nos leva a ter que ajustar o eixo cardan é que ele tem um ângulo máximo de trabalho. Observe aqui está a TDP do trator e aqui o implemento na sua parte mais baixa. Quando eu levanto esse implemento, ele vai ficar aqui numa parte mais alta. Então, eu posso abaixar esse implemento ou subir esse implemento até um limite. E esse limite é quando eu produzo um ângulo aqui de 30 graus, para baixo ou para cima. Se você considerar que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui, então seria 30 graus para baixo, 30 graus para cima. Então, a angulação máxima mais superior ou mais superior ou mais inferior é de 60 graus. Outro detalhe interessante é que o eixo cardan está formando esse U acoplado no implemento e aqui também esse U acoplado no trator. Essa é a forma correta. Essa seta então querendo indicar isso.
Porque se você montar ao contrário, e é possível montar ao contrário, esse U fica reto e aqui fica diferente, esse eixo cardan vai perder a flexibilidade e no primeiro movimento da máquina ele vai estourar. Então ele precisa ser montado exatamente desse jeito que ele está aqui. Se vocês observarem aqui embaixo, ó, o U que está acoplado aqui no implemento está virado no sentido vertical e aqui está acoplado no sentido horizontal. Então ele está montado errado. A forma de montar correta ó, é essa aqui, um virado um contra o outro, tá vendo? E isso é possível acontecer porque ele é constituído de duas partes. Então, na hora de você montar essas partes, você pode colocar invertido, montar errado. Alguns eixos cardan hoje não são mais quadrados como este, eles são retangulares. E sendo retangulares, então só vai permitir o acoplamento de uma forma específica, não tem como colocar invertido. Tem outros que o perfil não é retangular, nem quadrado, é oval, é uma elipse. E também não tem como montar ele de forma errada, só consegue montar na posição correta. Então, essa possibilidade só acontece quando ele tem eixos quadrados. Então, nesse caso, tem que tomar muito cuidado. Então, como acoplar o distribuidor de arrasto no trator? O acoplamento deve ser seguro para evitar acidentes. A posição do cabeçalho aqui, no implemento, tem que ficar dentro do U que vem da barra de tração. Então, você coloca o pino e põe trava nesse pino. E aí você tem um acoplamento seguro. Ok? É feito dessa forma. Aqui você vai soltar os dois pinos de trava e essa barra aqui vai ficar oscilante. No trabalho com distribuidores de arrasto, a barra tem que ficar oscilante. Aqui nós estamos vendo o acoplado com o para cima e aqui com o virado para baixo. Essas duas possibilidades existem. Como fazer o ajuste do eixo cardan para que o trator com o distribuidor de arrasto? Então, quando eu virar o equipamento, o trator, para a esquerda, o que vai acontecer? Vai dobrar o implemento. O implemento vai ficar aqui e o trator vai ficar aqui. Então, vai dobrar. Você vai perceber que aqui estou com os dois eixos cardan desacoplados. Eu acoplo aqui no trator e a outra parte no implemento. Coloquei um do lado do outro aqui, ó. Essa seria a posição mais curta que o eixo cardan assume. E eu ainda preciso aqui, na ponta, 2 centímetros. Aqui, ó. Quando o trator virar para a esquerda e eu fizer a curva mais fechada possível, o eixo cardan vai encurtar. E ele ainda não vai tocar uma ponta dentro da outra. Isso, para mim, é uma segurança, porque se um eixo cardan entrar dentro do outro, aqui, então, se esse eixo aqui entrar e essa parte cinza tocar o fundo dessa parte amarela, bater aqui no fundo, quando isso acontecer, vai haver um envergamento dessa peça, a gente chama de flambagem, e aí essa flambagem, essa peça envergada girando, vai estourar o cardan. E estoura mesmo, não tem conversa. Então, eu preciso que esse cardan, mesmo na posição mais curta possível, essa ponta aqui não toque o fundo da outra lá, né? Então, essa ponta aqui não toque o fundo. Você tem que ver aqui que existe tinta aqui ainda, porque nunca essa ponta aqui tocou lá no fundo. Então, fica essa parte aqui sobrando, uns 2 centímetros aqui, né, uns 2 centímetros aqui, no mínimo de folga, para evitar a pane desse sistema quando o eixo entrar totalmente dentro do outro. O eixo cardan tem essa possibilidade. Então, observem aqui que ele está numa posição, ele está alongado. Quando eu subir até aqui, né, nessa máquina, nessa posição, a distância vai ser menor. Esse eixo cardan, uma peça vai ter que entrar dentro da outra. O telescópio dele vai ter que entrar um dentro do outro, diminuindo de tamanho, mas continua mantendo o movimento de rotação. Então, ele está girando, mas, ao mesmo tempo, ele está encurtando e aumentando de tamanho em função do posicionamento desse implemento. Então, eu preciso fazer isso.
Se tiver muito comprido, eu vou cortar um pedaço da parte de dentro e um pedaço da parte de fora para que ele fique com uma folga mínima de 2 centímetros. Então, a primeira parte aqui do distribuidor de calcário, nós vamos até aqui e logo mais vocês verão a próxima aula.